Imagine só. Você está na casa da sua sogra, num jantar aparentemente normal, quando uma porta que você nunca viu aberta chama sua atenção. Uma porta trancada no porão que ninguém nunca mencionou. Eu abri aquela porta e o que encontrei atrás dela destruiu e, ao mesmo tempo, salvou minha família para sempre. Hoje eu vou revelar as 5 descobertas chocantes que estavam escondidas ali. Segredos guardados por décadas que mudaram completamente nossa vida. E o melhor, você vai sair desse vídeo com lições reais que podem fortalecer seus relacionamentos e evitar que segredos destruam a sua família também. Fique comigo até o final, porque a última revelação, essa sim, vai te deixar sem palavras. Oi, eu sou o Lucas. Antes de mergulharmos de cabeça nas 5 revelações que abalaram minha família, deixa eu te situar direitinho para você entender o quanto isso tudo foi inesperado. Tudo aconteceu há pouco mais de 2 anos. Eu e a minha esposa, a Ana, estávamos casados havia 7 anos na época. Nosso relacionamento sempre foi bom, sólido, daqueles que a gente acha que nada pode abalar. A minha sogra, a Dona Maria, é uma viúva de 68 anos, uma senhora aparentemente tranquila, reservada, que mora sozinha numa casa antiga no interior de São Paulo. Ela sempre foi carinhosa conosco, mas também sempre teve um ar meio misterioso, sabe? Aquela pessoa que guarda as coisas para si, que não gosta de falar muito do passado. Naquele final de semana, fomos visitá-la para um jantar de domingo comum. Chegamos lá no sábado à tarde, ajudamos na cozinha, conversamos sobre coisas banais, trabalho, os netos que ainda não tinham chegado, o tempo, tudo normal. Mas enquanto a Ana estava distraída, ajudando a sogra a arrumar a mesa, eu desci até o porão para pegar uma garrafa de vinho que a Dona Maria tinha mencionado que guardava lá embaixo. O porão era um lugar que eu quase nunca entrava. Escuro, cheirando a mofo, cheio de caixas velhas e móveis cobertos por lençóis. No fundo, porém, tinha uma porta de madeira pesada que eu nunca tinha visto aberta. Sempre achei que era um quartinho de despejo qualquer, mas naquele dia a porta estava só encostada, com uma fresta mínima de luz escapando. A curiosidade falou mais alto. Eu empurrei devagarinho. E foi aí que tudo começou. O que eu encontrei atrás daquela porta não era só poeira e coisas velhas. Eram segredos. Segredos pesados, guardados por décadas, que a Dona Maria tinha trancado ali para nunca mais ninguém ver. Naquele momento eu não fazia ideia da dimensão do que estava por vir. Mas uma coisa eu já sentia. Nada na nossa família seria igual depois disso. E é exatamente por isso que eu estou aqui contando essa história para você hoje. Porque além do choque e do drama, o que veio depois foram lições poderosas sobre confiança, perdão, comunicação e o verdadeiro significado de família. Lições que salvaram meu casamento, que nos aproximaram mais do que nunca e que podem, sim, fazer diferença na sua vida também. Seja para evitar que segredos destruam seus relacionamentos, seja para te ajudar a lidar melhor com as verdades difíceis que todo mundo, de alguma forma, enfrenta. Então respira fundo, porque agora vamos direto para a primeira revelação, a que abriu a caixa de Pandora e mudou tudo para sempre. Eu empurrei aquela porta pesada com cuidado, achando que ia encontrar só mais caixas velhas ou ferramentas enferrujadas. Mas o que vi me fez congelar no lugar. O quartinho era pequeno, mas organizado. Tinha uma estante de madeira antiga encostada na parede, cheia de pastas, álbuns de fotos amarelados e caixas de sapato etiquetadas com datas de décadas atrás. O ar estava pesado, como se ninguém entrasse ali há anos. Eu acendi a luz fraca do teto e comecei a olhar ao redor, sentindo um misto de curiosidade e culpa por estar bisbilhotando. Peguei a primeira caixa que estava mais à mão. A etiqueta dizia 1968-1975. Abri devagar. Dentro havia cartas amarradas com fita vermelha desbotada, fotos Polaroid e um pequeno álbum de bebê.
Meu coração já começou a bater mais forte. As fotos eram da Dona Maria muito jovem, com uns 20 e poucos anos, sorrindo ao lado de um homem que eu nunca tinha visto na vida. Não era o meu sogro, que faleceu quando a Ana era pequena. Continuei olhando. Tinha uma certidão de nascimento dobrada com cuidado. Eu desdobrei o papel e li o nome, Pedro Henrique Alves. Data de nascimento, 12 de março de 1972. Nome da mãe, Maria Aparecida Alves. Nome do pai, João Carlos Mendes. Meu sogro se chamava Roberto. Aquilo não fazia sentido. Naquele momento, uma sensação gelada subiu pela minha espinha. A Dona Maria tinha tido um filho antes de conhecer o meu sogro? Um filho que ninguém nunca mencionou? Eu continuei vasculhando, quase em transe. Encontrei mais fotos. O bebê crescendo, com 1 ano, 2 anos, 3 anos, até umas fotos dele com uns 8 anos de idade. Depois disso, nada. As datas paravam em 1980. Tinha uma carta escrita à mão, com a caligrafia da Dona Maria, endereçada a alguém chamado Meu Filhinho. Eu não aguentei e li um trecho em voz baixa ali mesmo. Meu Pedro, sei que um dia você vai entender por que mamãe teve que te deixar ir. Não foi por falta de amor, nunca isso. Foi para te dar uma vida melhor, longe das dificuldades que eu estava passando. Um dia, quando você for adulto, espero que me perdoe. Te amo para sempre. Eu senti um nó na garganta. A minha sogra tinha dado um filho para adoção, um irmão mais velho da Ana, que ninguém da família sabia que existia. Eu guardei tudo de volta com as mãos tremendo, fechei a caixa e subi as escadas devagar, tentando fingir que nada tinha acontecido durante o jantar. Mas eu não consegui guardar aquilo só para mim. Naquela mesma noite, depois que a Dona Maria foi dormir, eu contei tudo para a Ana no quarto de hóspedes. Ela ficou branca como papel. Primeiro não acreditou, depois chorou baixinho por horas. Minha mãe teve outro filho e nunca contou para ninguém? Como assim, Lucas? Nos dias seguintes, a tensão na casa era palpável. A Ana não conseguia olhar para a mãe do mesmo jeito. Eu também não. Finalmente, numa tarde em que a Dona Maria estava tomando café na cozinha, a Ana respirou fundo e perguntou diretamente: Mãe, quem é Pedro Henrique? O silêncio que veio depois foi ensurdecedor. A xícara tremeu na mão da Dona Maria. Ela abaixou a cabeça e começou a chorar como eu nunca tinha visto. Ali, entre lágrimas e soluços, ela contou tudo. Ela tinha engravidado muito jovem, aos 19 anos, de um namorado que sumiu quando soube da gravidez. A família dela, muito conservadora na época, pressionou para que ela desse o bebê para adoção. Ela aceitou porque não tinha condições de criar sozinha, mas carregou essa dor por mais de 50 anos, sem nunca contar para ninguém, nem para o marido, nem para a Ana. Aquele segredo tinha sido trancado atrás daquela porta, junto com as lembranças que ela não conseguia jogar fora, mas também não conseguia enfrentar. O impacto na nossa família foi imediato e profundo. A Ana se sentiu traída no começo. Como ela pôde esconder algo tão grande da gente? Teve brigas, lágrimas, noites sem dormir. Eu mesmo fiquei dividido entre entender a dor da sogra e sentir raiva por ela ter guardado isso por tanto tempo. Mas aos poucos, algo lindo começou a acontecer. Não ter apoio de ninguém. Em vez de afastar, isso começou a aproximar as duas. Elas passaram a conversar como nunca antes. A Dona Maria abriu o coração sobre outras dores do passado, e a Ana aprendeu a perdoar de verdade. E eu aprendi uma lição que levo até hoje. O passado das pessoas mais velhas carrega pesos que a gente nem imagina. Julgar é fácil. Entender e perdoar é o que transforma. Essa primeira revelação foi só o começo. Ela abriu a porta, literalmente, para que a gente encarasse os outros segredos que estavam ali guardados. E o próximo que encontramos, esse sim quase destruiu tudo que a gente tinha construído financeiramente. Mas isso eu conto já já.
A primeira revelação sobre o filho que a Dona Maria tinha dado para a adoção já tinha mexido profundamente com a gente. Mas em vez de parar por ali, a Ana e eu decidimos que precisávamos entender tudo que estava escondido naquele quartinho. Era como se a porta tivesse sido aberta e não tivesse mais volta. Alguns dias depois da conversa pesada com a sogra, voltamos à casa dela. Dessa vez, com a permissão dela, meio relutante, mas permissão. Ela disse: "Se vocês já sabem de um segredo, talvez seja a hora de saberem dos outros também." A voz dela tremia. A Ana segurou a mão da mãe e nós três descemos juntos para o porão. Eu voltei para a mesma estante e peguei outra caixa, maior, etiquetada simplesmente como documentos importantes. Abri e logo de cara vi pastas cheias de extratos bancários antigos, contratos amarelados e cartas de cobranças. Meu coração acelerou de novo, mas por um motivo diferente dessa vez. Comecei a separar os papéis. Tinha conta de luz atrasada de anos atrás, imposto de renda de décadas, mas o que chamou atenção foram os extratos de um banco que eu nunca tinha ouvido falar. Saldos negativos enormes, empréstimos pessoais com juros altíssimos. Eu mostrei para Ana e ela franziu a testa. "Mãe, isso aqui é o quê? Você devia mais de R$200 mil em 2010? A Dona Maria sentou num banquinho velho ali no porão e abaixou a cabeça. Com a voz baixa, começou a explicar. Depois que o meu sogro faleceu, há quase 20 anos, ela ficou sozinha com a Ana, ainda adolescente. As finanças da casa sempre foram apertadas, mas ela nunca pediu ajuda a ninguém. Em vez disso, começou a pegar empréstimos pequenos para pagar contas, para manter a casa, para dar estudos decentes para a Ana. O que começou pequeno virou uma bola de neve. Ela pegava um empréstimo para pagar o outro, escondia as cartas de cobrança, fingia que estava tudo bem. Chegou um ponto em que a dívida total passou dos R$300 mil, valor enorme para ela, que vivia só da pensão do marido e de um bico como costureira. O pior, parte dessa dívida estava no nome da casa. A casa onde estávamos, a mesma que o meu sogro tinha deixado como herança para a Ana. Se os bancos executassem, a gente podia perder tudo. E o mais chocante, a Dona Maria tinha continuado pagando juros mínimos até hoje, sozinha, sem nunca contar para ninguém. Ela tirava do próprio alimento, da roupa, de tudo, só para não deixar a filha saber. Quando ela terminou de falar, o silêncio foi pesado. A Ana começou a chorar de raiva. "Mãe, por que você não pediu ajuda? A gente podia ter resolvido isso juntos há anos." Eu também senti uma mistura de pena e frustração. Como ela carregou isso tudo nas costas por tanto tempo? Naquela noite, a discussão subiu de tom. A Ana falou coisas duras. "Você mentiu para mim a vida inteira. Isso não é proteção, isso é orgulho burro." A Dona Maria só chorava e repetia: "Eu não queria ser um peso para vocês." Eu tentei mediar, mas estava difícil. Nos dias seguintes, a relação ficou fria. A Ana mal falava com a mãe. Eu pesquisava sozinho opções de renegociação de dívida, mas o buraco era grande. Parecia que essa revelação ia destruir não só a confiança, mas o patrimônio que a gente tinha. Mas aí veio a virada. Depois de uma semana de tensão, a Ana me chamou para conversar. Ela tinha passado noites pesquisando sobre prescrição de dívidas antigas, refinanciamento, programas de ajuda para idosos. Ela disse: "Lucas, a gente não pode deixar a raiva vencer. Minha mãe errou escondendo, mas ela fez isso pensando em me proteger." Nós sentamos com a Dona Maria e fizemos um plano familiar de verdade. Eu entrei com parte das economias do nosso casamento. A Ana usou o salário extra de um projeto freelance e juntos renegociamos tudo com o banco. Levamos meses pagando parcelas altas, cortamos gastos, mas quitamos tudo. A casa ficou salva e a dívida zerada. E o que parecia uma traição virou a maior lição sobre dinheiro que a gente já teve.
Aprendemos que segredos financeiros destroem famílias devagarinho, que transparência, mesmo quando dói, é o único caminho. Hoje, a gente tem reuniões mensais de finanças em família, eu, Ana e Dona Maria. Mostramos extratos, planejamos juntos, não tem mais tabu. Essa revelação quase nos quebrou, mas acabou nos ensinando a gerenciar dinheiro com honestidade e união. E você aí do outro lado? Já pensou se tem algum segredo financeiro na sua família que está corroendo as coisas por dentro? Falar pode doer no começo, mas esconde piora tudo. Mas ainda não acabou. Porque enquanto organizávamos aqueles papéis todos, encontramos algo que mexeu com a saúde de todo mundo. Uma terceira revelação que nos fez correr contra o tempo. Enquanto a gente organizava aqueles documentos financeiros da segunda revelação, tentando colocar ordem na bagunça de papéis velhos, algo caiu de uma pasta que estava no fundo da caixa. Era um envelope branco, lacrado, com o carimbo de um hospital público de São Paulo. A etiqueta manuscrita dizia Exames Confidencial. A Ana pegou e olhou para a mãe. Mãe, isso aqui é o quê? Mais uma dívida de hospital ou algo assim? A Dona Maria empalideceu na hora. Ela tentou pegar o envelope de volta, murmurando algo como, não é nada, deixa isso para lá. Mas a Ana já estava abrindo. Dentro havia laudos médicos datados de 6 meses antes. Relatórios de exames de sangue, tomografias, biópsias. Eu li por cima do ombro da Ana e vi palavras que me gelaram. Carcinoma metastático, prognóstico reservado, tratamento paliativo recomendado. A Ana largou os papéis no chão como se queimassem. Mãe, você tem câncer? E escondeu isso da gente? A voz dela quebrou. A Dona Maria sentou no chão do porão, as pernas fraquejando, e começou a chorar em silêncio. Ali, naquele momento, o mundo parou. Ela explicou tudo entre soluços. Há 1 ano e meio, ela começou a sentir dores fortes no abdômen, cansaço constante, perda de peso. Foi ao médico sozinha, fez os exames sozinha, recebeu o diagnóstico sozinha. Câncer de pâncreas em estágio avançado, com metástases no fígado. Os médicos deram poucos meses de vida se não tratasse, mas ela recusou quimioterapia. Para que sofrer mais? Eu já vivi minha vida, não queria preocupar vocês, não queria ser um fardo. O motivo para esconder? Ela viu o que o câncer do pai dela fez com a família anos antes. Brigas por dinheiro de tratamento, estresse, dor. Ela pensou, melhor eles descobrirem depois, quando eu já tiver ido. Ela guardou os laudos ali, atrás da porta, junto com os outros segredos, achando que ninguém nunca encontraria. O impacto foi como um soco no estômago para todos nós. A Ana entrou em pânico. Como assim você desistiu? A gente pode lutar juntos. Eu me senti impotente, culpado por não ter notado os sinais. Ela emagrecendo, cansada, mas sempre dizendo que era só a idade. Naquela noite ninguém dormiu. A Ana passou horas no telefone com hospitais, marcando consultas urgentes, pesquisando tratamentos alternativos. Nos dias que se seguiram, veio a raiva misturada com medo. Eu discuti com a Ana. Sua mãe tem direito de decidir pela vida dela. Mas a Ana respondia, e a gente? Não temos direito de ajudar? A Dona Maria se fechou mais, repetindo que não queria piedade. Parecia que esse segredo ia nos dividir de vez. A Ana pressionando por tratamento, eu tentando respeitar a escolha da sogra, e ela no meio, sofrendo em silêncio. Mas, como nas outras revelações, o tempo trouxe clareza. Depois de 1 semana de tensão, sentamos os 3 na sala com chá quente e lágrimas. A Ana disse, mãe, esconder isso não protege a gente, só nos rouba o tempo de estar com você. A Dona Maria ouviu e, pela primeira vez, aceitou ajuda. Marcamos consultas, começamos um tratamento paliativo para aliviar a dor e focamos em qualidade de vida. Mudamos tudo. A Ana e eu nos mudamos temporariamente para a casa dela, para cuidar. Cozinhávamos juntos, passeávamos no parque,
Conversávamos sobre memórias antigas. O segredo, que era para proteger, acabou nos unindo mais do que nunca. Descobrimos que a Dona Maria tinha sonhos não realizados: viajar para a praia, ver um show. Fizemos isso acontecer, mesmo com as limitações. A lição dessa revelação foi dura, mas transformadora. Saúde não é assunto individual em uma família. Esconder problemas médicos só multiplica a dor. Aprendemos a importância da transparência, check-ups regulares, conversas abertas sobre sintomas, apoio mútuo. Hoje, a gente tem um grupo no WhatsApp só para a saúde da família, onde compartilhamos tudo, de resfriados a exames. Pode parecer bobo, mas evitou crises maiores. E você? Já parou para pensar se alguém na sua família está carregando um peso de saúde sozinho? Falar pode salvar vidas, ou pelo menos tornar o tempo que resta mais cheio de amor. Essa terceira revelação nos fez valorizar cada dia, mas o que veio depois questionou até nossas raízes. Uma mentira sobre origens que abalou identidades. Com o segredo da saúde da Dona Maria revelado e a gente ajustando nossa rotina para apoiá-la, parecia que os piores choques já tinham passado. Mas enquanto ajudávamos a organizar o quartinho do porão, agora com tudo aberto, sem mais esconderijos, encontramos uma pasta fina, escondida atrás de uma pilha de álbuns antigos. A etiqueta dizia registros familiares. Achamos que era só certidões comuns, mas abrimos mesmo assim. Dentro havia a certidão de nascimento da Ana, o casamento dos pais dela, óbito do sogro. Coisas normais, mas no fundo tinha um papel diferente. Um laudo de exame de DNA, datado de 1995, quando a Ana tinha uns 10 anos. Eu li e reli, sem entender direito. O resultado comparava o DNA da Ana com o do pai dela, o Roberto. Incompatibilidade genética. Palavras como não paternidade saltavam da página. A Ana pegou o papel das minhas mãos e ficou muda por segundos que pareceram horas. O quê? Meu pai não é meu pai biológico? Ela olhou para a mãe que estava ali do lado, organizando fotos. A Dona Maria congelou, o rosto perdendo toda a cor. Ana, filha, eu posso explicar. E explicou. Com voz trêmula, contou que, no começo do casamento com o Roberto, eles tiveram problemas para engravidar. Depois de anos tentando, ela acabou tendo um caso breve com um colega de trabalho, durante uma viagem. Engravidou. Quando descobriu, terminou o affair e contou ao marido. Ele perdoou, aceitou criar a criança como filha dele, mas fizeram um pacto. Nunca contar para ninguém, especialmente para Ana. O exame de DNA foi feito anos depois, por curiosidade médica, mas confirmou o que eles já sabiam. A Dona Maria guardou o laudo ali no porão como um lembrete da culpa que carregava. Eu amava seu pai, Ana. Ele era seu pai em tudo que importava. Não queria que você duvidasse do amor dele. O impacto dessa revelação foi o mais profundo até então. A Ana entrou em uma crise de identidade total. Então, quem eu sou? Meu pai de verdade está vivo? Por que esconder isso de mim? Ela chorou por dias, questionando tudo. Fotos de família, memórias de infância, até o sobrenome que carregava. Eu tentei apoiar, dizendo que família não é só sangue, mas ela estava destruída. Lucas, e se eu tiver irmãos por aí, uma outra vida que eu nunca soube? A relação com a mãe azedou de novo. Brigas constantes. Você mentiu sobre minha origem inteira. Isso é imperdoável. A Dona Maria defendia. Fiz para proteger você, para que crescesse sem dúvidas. Mas a Ana via como traição. Eu me sentia no meio de um furacão, tentando acalmar as duas, enquanto lidava com minha própria surpresa. Afinal, isso afetava nossa família toda. Semanas se passaram em tensão. A Ana pesquisou o nome do pai biológico online, encontrou ele vivo, casado, com filhos, debatiu se contatava ou não. E se ele me rejeitar? E se mudar tudo?
Eu a incentivei a pensar com calma. Enquanto isso, a Dona Maria piorava de saúde, o câncer avançando, o que só aumentava a pressão. A virada veio numa noite chuvosa. A Ana sentou com a mãe e disse: Mãe, eu entendo que você quis me proteger, mas esconder me fez duvidar de quem eu sou. Agora eu escolho. Você e o papai Roberto são minha família. O resto é só biologia. Elas se abraçaram chorando, e ali começou a cura. Decidimos não contatar o pai biológico por enquanto. Talvez um dia, mas sem pressa. Em vez disso, focamos em reconstruir. A Ana fez terapia, leu sobre adoção e origens não biológicas e saiu mais forte. Aprendemos que mentiras sobre raízes abalam o chão de uma pessoa, mas também que laços verdadeiros vão além de DNA. Essa lição mudou nossa visão de família. É escolha, é amor diário, não só herança genética. Hoje celebramos datas que importam, como o aniversário de casamento dos pais dela, reforçando que o Roberto foi o pai real. E para você aí, se tem dúvidas sobre origens na sua família, busque verdades com empatia. Pode doer, mas liberta. Mas a maior surpresa veio no final, uma quinta revelação que amarrou tudo, mostrando que nada era por acaso. Depois da bomba sobre as origens da Ana, que questionou tudo que a gente achava que sabia sobre nossa família, o clima na casa da Dona Maria era de exaustão emocional. Estávamos todos processando o filho dado para adoção, as dívidas escondidas, o câncer terminal, a paternidade não biológica. Parecia que não aguentávamos mais surpresas, mas enquanto terminávamos de arrumar o porão, agora transformado em um espaço aberto, sem segredos, a Dona Maria parou de repente e pegou uma pequena caixa de metal no canto mais escondido da estante. Ela a abriu com mãos trêmulas e tirou um envelope selado, endereçado a Ana e Lucas. Isso aqui eu guardei para o momento certo. A voz dela era fraca, mas determinada. A Ana pegou o envelope e abriu devagar. Dentro, uma carta longa escrita à mão pela Dona Maria, datada de meses antes da nossa primeira descoberta. Eu li em voz alta para todos. Meus queridos, se vocês estão lendo isso, é porque abriram a porta do porão e encontraram meus segredos. Não foi por acidente. Eu deixei a porta encostada naquele dia, sabendo que o Lucas, com sua curiosidade, ia notar. Eu planejei tudo isso. O choque foi imediato. Planejou? Como assim, mãe? A Ana perguntou, olhos arregalados. A Dona Maria sorriu fracamente e continuou explicando. Com o diagnóstico de câncer, ela soube que tinha pouco tempo. Viu nossa família, eu e Ana, felizes, mas distantes dela, com visitas esporádicas, conversas superficiais. Ela notou rachaduras. Nossas brigas pequenas por dinheiro, minha impaciência com a sogra, a Ana carregando ressentimentos do passado sem saber. Então, ela decidiu. Usaria seus segredos como uma caixa de Pandora controlada. Organizou tudo no porão, de forma que encontrássemos um por um, na ordem certa, o filho adotivo para ensinar perdão, as dívidas para forçar união financeira, o câncer para valorizar o tempo, as origens para mostrar que família é escolha. Eu queria que vocês enfrentassem esses fantasmas comigo viva para curarmos juntos, não depois que eu fosse embora. Ela admitiu. Deixou pistas sutis, como mencionar o vinho no porão sabendo que eu desceria. Guardou a carta como fechamento para revelar o plano. Não foi maldade, foi amor. Queria deixar vocês mais fortes. O impacto inicial foi de incredulidade misturada com raiva. Você manipulou a gente? Fez a gente sofrer de propósito? Eu perguntei sentindo traição. A Ana chorou. Mãe, e se a gente não tivesse encontrado? E se isso nos separasse? A Dona Maria respondeu calmamente. Eu confiei no amor de vocês. Sabia que iam superar. E superamos. Depois do choque, veio a compreensão profunda.
Aqueles segredos não eram fardos aleatórios. Eram lições orquestradas por uma mãe que, no fim da vida, quis consertar tudo. Conversamos por horas, rindo de algumas partes, chorando em outras. Perdoamos não só os segredos, mas o plano em si. A transformação foi total. Nossa família saiu mais unida, eu e Ana mais conectados, com comunicação aberta, a Dona Maria aliviada da culpa, vivendo seus últimos meses em paz. Fizemos viagens curtas, jantares memoráveis e até localizamos o irmão da Ana, que se tornou parte da família, trazendo netos novos. A lição final. Segredos podem ser catalisadores de mudança se usados com intenção positiva. A Dona Maria nos ensinou que enfrentar o passado juntos constrói futuros mais fortes. Hoje, honramos isso com rituais anuais de conversas honestas, onde compartilhamos tudo sem medo. E para você assistindo, pense nos segredos da sua família. Eles podem dividir ou unir, depende de como encarar. Essa redenção final mudou tudo para melhor, provando que por trás de portas fechadas há sempre chance de luz. Chegamos ao final dessa jornada que começou atrás de uma simples porta trancada na casa da minha sogra e terminou transformando completamente nossa família. As 5 revelações: o filho dado para adoção, a dívida escondida, o câncer em segredo, a paternidade não biológica e, por fim, o plano intencional da Dona Maria para nos unir, poderiam ter nos destruído. Elas trouxeram dor, raiva, lágrimas e noites sem dormir. Mas no lugar da destruição veio algo muito mais forte: cura, compreensão e um amor mais profundo do que nunca imaginamos. Hoje, 2 anos depois, nossa família está mais unida, mais honesta e mais resiliente. Conversamos sobre tudo: dinheiro, saúde, sentimentos, passado. Não tem mais portas trancadas, nem no porão, nem no coração. A Dona Maria partiu há alguns meses em paz, cercada por nós, sabendo que o último presente que deixou foi exatamente isso: uma família renovada. E é por isso que eu quis contar essa história para você. Porque eu sei que muitas famílias aí fora carregam segredos parecidos, pesos escondidos que corroem devagar. Mas também sei que é possível transformar isso. Você pode escolher abrir a porta, enfrentar o que está atrás dela e sair mais forte do outro lado. As lições que levamos são simples, mas poderosas. Perdoe o passado. Seja transparente com dinheiro e saúde. Entenda que família é escolha diária. E, acima de tudo, use até as dores mais profundas como ponte para se aproximar de quem você ama. Se essa história tocou você de alguma forma, se fez pensar na sua própria família, faça 3 coisas agora. Curta esse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para mais histórias reais que mudam vidas. E principalmente, deixe aqui nos comentários: qual segredo ou porta fechada você acha que precisa ser aberta na sua família? Compartilhe, desabafe, vamos conversar. Obrigado por ter ficado comigo até o final. Lembre-se sempre: por trás de toda porta fechada há uma chance de redenção, de cura e de amor maior. Um abraço forte e até a próxima história.